Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Se você está curtindo nossas boas histórias, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like. Hoje nós vamos fazer análise dos comentários sobre a história Drusus. Para começar, como sempre a gente faz nas análises, fazer o resumo da história. Drusus era um soldado romano. A história de Drusus com Jesus começa quando Jesus foi visitar Drusus na casa do soldado. E o soldado, o Drusus, ele chega para Jesus e fala com ele: Jesus, esse negócio é o seguinte, esse negócio de perdoar os outros, amar o meu inimigo, isso aí eu não vou fazer nunca. Eu vou odiar o meu inimigo. E tem mais. Todo aquele que não fizer de acordo com o que eu acho que deve ser feito é meu inimigo. E eu vou tratá-lo assim. Tanto é assim que o meu filho roubou. Então eu o coloquei na cadeia. Eu mesmo o puni. Porque ele se tornou o meu inimigo, uma vez que ele descumpriu com a lei. E a minha função é defender o cumprimento da lei. Então ele foi contra aquilo que eu acredito, então ele deixou de ser meu filho e passou a ser meu inimigo. Aí Jesus chegou para Drusus e falou com ele: olha, vou te falar um negócio, seu filho ainda vai te salvar. O Drusus riu: meu filho vai estar preso, ladrão, vai ficar lá o resto da vida. Ele não dá conta de salvar nem ele mesmo. Bom, acontece que naquela época o ouvidor do império estava passando por aquela região e ele esteve com Herodes. E o Herodes decidiu usar da visita do ouvidor para pedir ao ouvidor que levasse um presente para o imperador de Roma, pois assim o Herodes conseguiria maior prestígio junto ao imperador e com isso mais poder, mais liberdade. Como Herodes confiava muito em Drusus, chamou Drusus e falou: olha, Drusus, eu quero que você faça um presente para que o ouvidor leve para o imperador esse presente meu. Aí o Herodes deu um bocado de ouro para o Drusus e o Drusus foi procurar um ourives, e pediu para o ourives que ele fizesse uma estátua de ouro de Cibele, que é uma deusa grega. E então o ourives pegou aquilo ali e falou: perfeitamente. Acontece que junto a Herodes havia um outro romano, um tal de Vinícius, que estava de olho no lugar do Drusus. E ele não era um cara muito gente boa. E virou para Herodes e falou: cara, Herodes, você vai dar para o Drusus a tarefa de fazer o presente que você vai mandar para o imperador através do ouvidor, quando o Drusus tem um irmão que está preso e é ladrão. Aí o Herodes falou: confio plenamente no Drusus. Foi ele mesmo que botou o irmão dele na cadeia por roubo. Então, o Vinícius, muito espertamente, falou: não, eu vou aproveitar a oportunidade para puxar o tapete do Drusus. Conta a história, o texto que foi disponibilizado no Facebook, que a gente colocou lá, que foi o ourives quem pegou o ouro e sumiu com ele. Mas a gente pode imaginar que o Vinícius estava por trás do roubo. Que o Vinícius deve ter chegado lá, visto o ourives fazendo a estátua de Cibele e falou: cara, esse presente aí vai ficar muito bacana para que eu faça e entregue para Herodes. Então o Vinícius, teoricamente, não fala isso explicitamente no texto, mas ele deu um jeito de intimidar o ourives, fazer com que o ourives sumisse com o ouro, deixando
que a culpa pelo sumiço recaísse nas costas de Drusus. O Drusus ficou amarrado, uma situação complicadíssima. O ourives sumiu, o ouro sumiu, ele era o responsável, né, pelo presente que ia ser entregue ao imperador, e ele não tinha como chegar para os soldados dele e falar assim, olha, vamos procurar o ouro, né? Vamos procurar o ourives, porque os próprios soldados iam desconfiar dele. Ele falou, provavelmente foi você mesmo que sumiu com o ouro e com o ourives também, né? Você é tão ladrão quanto o seu filho, né? E só restou a Drusus recorrer ao filho dele que estava preso, conforme Jesus havia previsto. Ele chega para o menino e fala, eu vou te libertar e eu quero que você me ajude a achar o ourives, achar o ouro. Aí o menino, vou tentar, né? E o Drusus passa a viver a angústia, né, de ter que confiar a liberdade dele, a honestidade dele ao filho ladrão, de quem ele desconfiava, daquele cara que ele prendeu, botou na cadeia, né? Porém, na hora que chegou o momento do presente ser entregue para o ouvidor, o Drusus foi lá no Palácio de Herodes, já imaginando uma boa desculpa para dar, o presente não está pronto. Ele chega lá e Herodes está com a estátua de Cibele na mão. Todo satisfeito, fala, Drusus, que espetacular o presente que você me arrumou para que eu possa dá-lo para o ouvidor, a fim de que o ouvidor o dê para o imperador. Drusus então vai lá no irmão dele e fala, poxa, o que foi que você fez? Ele fala, eu roubei o cara que roubou a estátua de Cibele. E o que você vai fazer comigo agora, Drusus? Vem me prender de novo. E a partir de então, Drusus olha a vida com outros olhos. Ele se torna um cristão. Ele não deixa de ser um soldado romano, cumpridor da lei, durão. O que muda em Drusus? O que ser um cristão, né, melhorou na vida dele? Ele começou, com toda certeza, a olhar as pessoas como espíritos em evolução, donas de defeitos, de qualidades, mas que no final das contas, chegariam lá, se tornariam no futuro pessoas boas, dignas, cumpridoras da lei. Mas para que isso acontecesse, era preciso, ter por essas pessoas não apenas ódio, raiva, vontade de metê-las na cadeia, mas era preciso ter tolerância, amor, perdão, ajudá-las, colaborar com elas. Quando Jesus está lá, no julgamento da mulher adúltera, que na época, se condenada, morreria pelo apedrejamento dos homens, Jesus levanta e fala, olha, atire a primeira pedra que não tiver pecados. O Drusus, ele só andava cheio de pedras no bolso. Não que seja correto violar a lei, O irmão do Drusus roubou, então ele teve que ir para a cadeia. A história não fala, mas quem sabe o Drusus não botou ele de novo na cadeia, para depois conseguir um perdão dele por ele ter ajudado a resgatar a estátua de Cibele. O próprio Herodes deve ter ficado sabendo dessa história no final e falar, não, seu irmão foi bacana, e por causa de ter sido bacana, ele poderia ter te abandonado, como todos nós abandonamos você, e se você tivesse ido para a cadeia, engolfado lá, estava tudo certo para mim. Mas o seu irmão interveio, não deixou que você caísse.
Então, e ele me fez muito alegre, porque no final das contas, né, aumentou meu prestígio junto ao imperador depois que ele recebeu a estátua de Cibele. Então deu tudo certo. Né? Então ele merece a liberdade, merece uma segunda chance. Então ele está perdoado nos crimes dele. Coisa que o Druso não faria. Se deixasse por conta dele, o irmão dele apodreceria dentro da cadeia. Então, não que as coisas, né, devem ser facilitadas para o mal. Não é isso que a história do Drusus quer dizer. A história do Drusus é a história de Jesus, que ele não veio para poder, vamos perdoar as pessoas más. Não. Jesus veio para dizer, vamos construir uma sociedade mais fraterna, mais amorosa, de forma que o mal seja erradicado. Né? Não uma sociedade injusta. Tem que haver justiça na sociedade. Né? Tem que ter a punição para os ladrões. Né? Mas não penas eternas. Não mágoas que transcendem. Né? Mágoas que vão seguir conosco encarnações à frente. Né? Ódios que vão fazer com que a gente se separe dos nossos irmãos. Assim como o Drusus acabou negando o próprio filho. Né? Que pai é esse, né? Um bom pai, ele está lá com o filho dele, mesmo que o filho dele esteja todo errado. O bom pai sempre acredita nos filhos. Né? Então, o Drusus não foi um bom pai, apesar de ele achar que tinha sido. Drusus também não foi um bom soldado, porque ele liderava com a lei seca na mão. Né? A ideia dele era prender e punir. Defender os interesses de Roma a qualquer custo. E ele, com isso, por pouco não termina na cadeia também como um criminoso, sendo punido pela justiça romana. No final, ele acaba percebendo que a justiça romana era muito brava, enquanto que a justiça de Deus é amorosa. Né? A justiça de Deus procura levar o homem, o pecador, ao arrependimento, e fazer com que ele lute para poder refazer o caminho, lute para se tornar uma pessoa melhor, para pagar seus erros. Então o Drusus é uma história muito interessante que nos faz refletir, né? Que quando, né, no caso, Jesus vai à casa de Drusus, fala com ele, ó, perdoa, tolera, partilha o pão, e o Drusus ironiza Jesus, fala, jamais. Aquele que não faz do meu jeito é meu inimigo, ele vai para a cadeia. Aí a gente pensa, né? Será que a gente não está metendo as pessoas que a gente gosta na cadeia também? A gente não ignora a pessoa que não está de acordo com a gente, que não pensa que nem a gente? Será que as pessoas não têm o direito de serem diferentes, de terem os seus pecados? Podem até estar erradas, podem estar sendo punidas pela sociedade. Mas e nós? O que nós temos a ver com isso? Se somos verdadeiros cristãos, nós não devíamos estar ao lado dessas pessoas, procurando ajudá-las, em vez de recriminá-las, apontar o dedo. Ajudá-las significaria a gente fazer um exercício de tolerância, de amor, de caridade, nos tornando melhores. Né? Não que a gente queira abrir as cadeias e deixar os bandidos aí à solta. Mas a gente também não pode esquecer que também nós temos lá nossos pecados também, né? Que muitas vezes já fomos punidos, né, por eles. Mas nem por causa disso a gente deixou o coração endurecer. Né? Se o Cristo mora em nós, sempre haveremos de ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de amor.
E a gente não pode esquecer que a vida é uma roda gigante. Uma hora a gente está por cima, está por baixo. E nessa aí, né, o Drusus acabou precisando da ajuda do irmão dele, que o próprio Drusus prendeu, para que o Drusus não acabasse preso ao lado dele. Espero que vocês tenham gostado da nossa história, né? Nossa boa história. Eu aguardo vocês na nossa próxima boa história. Fiquem com Deus, um grande abraço.